Telespectador querido, irmã querida, estamos com mais um programa adentrando ao seu lar. Programa esse que nos traz muita alegria, muita satisfação e muito prazer de levar Chico Xavier ao seu lar. E hoje nós temos uma figura, um personagem aqui muito importante no campo das explicações, das mensagens de Chico Xavier. Nós estaremos apresentando a você o nosso companheiro querido Luiz Armando, editor e fundador da revista Informação, apresentador de muitos seminários da doutrina espírita, da lei de causa e efeito. Enfim, ele falando, ele vai se mostrar naquilo que ele realmente é. Apresento a vocês agora o nosso companheiro Luiz Armando e quero te agradecer pela presença, não é? E ao Narras também, né? Que possa bem-vindo ao nosso programa. Apresentá-lo. A gratidão é minha, né, pelo fato de estar aqui com vocês, com os telespectadores e podendo lembrar a memória dessa figura tão significativa para nós, pessoalmente, para a própria doutrina espírita e para todos que, de uma certa maneira, também se valem dela para se orientar na vida em que nós nos encontramos, que é Chico Xavier. Luiz Armando, eu tenho ouvido muito falar do seu programa na Rádio Boa Nova, que vocês fazem todo um trabalho com as mensagens dos entes queridos. Você poderia explicar e dar assim alguma informação sobre esse programa, o que realmente ele representa, o tipo de trabalho que vocês colocam aí a conhecimento público? Dá para você nos dar uma ideia sobre isso? Com muito prazer. Nós iniciamos esse trabalho há aproximadamente 3 anos, desenvolvendo uma atividade de pesquisa em cima daquilo que o médium Chico Xavier construiu a partir dos anos 70, né? Porque há um divisor de águas na trajetória do Chico. A partir da aparição dele no Pinga Fogo, o Espiritismo ganha o status de doutrina respeitável, porque até então ela era tanto quanto marginalizada, confundida com muitas práticas afro-brasileiras, né? Por ignorância das pessoas que, de uma certa forma, se referiam ao Espiritismo. Como acontece hoje ainda, né? Então, depois de 71, quando o Chico aparece no Pinga Fogo por 2 vezes, Uberaba transformou-se totalmente numa meca de milhares e milhares de desesperançados que pela lá corriam, na esperança de obter algum tipo de notícia, algum tipo de informação a respeito do filho que havia desencarnado subitamente num acidente de trânsito, da esposa que havia sido vítima de uma bala perdida, do marido que havia sido vítima de uma síncope cardíaca, aquelas perdas diante das quais as pessoas se veem de repente e não estão preparadas, até porque observa-se na atualidade um distanciamento, até pelo que o próprio Emmanuel colocava em algumas afirmações, né, das criaturas da luz, que é Deus. Então, a sociedade do século XX, final, anos 80, anos 90, praticamente foram se distanciando dessa importante referência que é a espiritualidade. E o que acontece é que essas surpresas inevitáveis, porque todos aqui temos convicção de que a morte nos aguarda em algum momento no futuro, mas não estamos nos preparando para ela, nem estamos preparados para perdas. E essas perdas doem muito. Convivendo com essas mensagens, com os depoimentos, com os testemunhos que envolvem todos aqueles familiares que ficaram na retaguarda, a condição muitas vezes de extrema angústia e desespero daquele que está do outro lado, separado por uma barreira meramente vibratória, que encontravam no médium Chico Xavier o ponto de interação entre essas 2 dimensões, é realmente muito tocante, né? Nós vemos que era muito difícil para aquele que lá estava, sendo de uma certa forma bombardeado pelas mentalizações, pelas manifestações de desespero, de dor profunda, de mães extremamente angustiadas, agoniadas, que na realidade atingiam com suas mentalizações aquele que estava muitas vezes num processo de recuperação, de convalescença, de readaptação à vida espiritual, porque nós sabemos pela própria doutrina que o desligamento é diferente da morte. Morrer é uma coisa, é a falência do órgão que vai precipitar, de uma certa forma, a impossibilidade da manifestação desse corpo. Mas a desencarnação é progressiva, lenta, gradual, principalmente para aqueles que não estão preparados para essa realidade inevitável. Então nós ficamos muito impressionados, nós tivemos a oportunidade de estar durante 3 vezes na cidade de Uberaba,
As duas primeiras no ano de 1975, através da intercessão de um companheiro muito querido, que creio que vocês também se lembram dele, muitos espectadores com certeza se recordam do querido Eduardo Carvalho Monteiro, que através de uma ligação com Dona Yolanda César, mãe do Augusto César, introduziu-nos na casa de Chico, a princípio lá na Comunhão Espírita Cristã, e depois, quando ele se transferiu para o Grupo Espírita da Prece, nós tivemos contato e vimos aquela situação daquele compacto espaço físico, com uma aglomeração enorme de pessoas, muitas das quais nunca tinham visto Chico Xavier anteriormente, e às vezes recebiam naquela noite madrugada em que Chico vertia da espiritualidade 4, 5, 6, às vezes até 10 mensagens, mais longas, mais curtas, de pessoas que haviam desencarnado nas mais diferentes condições e que vinham trazendo dados, fatos, detalhes, às vezes, da intimidade do convívio familiar, que é impossível que o Chico Xavier tivesse conhecimento. Há registros impressionantes que a gente conseguiu, de uma certa forma, acessar na pesquisa que estamos fazendo para o programa Os Mensageiros no Ar, a história de uma mensagem, que é apresentado pela Rádio Boa Nova nas tardes de terça-feira, nas madrugadas de quarta, não é? Onde a cada semana nós apresentamos uma dessas mensagens e a história dessa mensagem. Às tardes de terça-feira, em que horário? 13h30, das 13h30 às 14 horas. Não é? Então, nessa busca, nesse buscar aí, nós encontramos fatos assim impressionantes, né? Porque o Chico, nessa contribuição pouco conhecida, que infelizmente está um tanto quanto também esquecida até pela falta de interesse, os editores que detêm a responsabilidade de zelar por esse patrimônio incrível, porque a gente entende da seguinte forma: a contribuição de André Luiz, que eu sou absolutamente fã de carteirinha, não é? Ela é a contribuição do anônimo, do cara desconhecido que se esconde atrás de um pseudônimo. Mas essa contribuição, a partir dos anos 70, ela tem um nome, tem um endereço, tem detalhes e depoimentos daquelas criaturas que estavam ligados aos familiares. Então, são documentos reais de que a vida continua. E aqueles que receberam essas mensagens, que de uma certa forma se surpreenderam com fatos, às vezes a menção de familiares perdidos na ancestralidade, 3, 4 gerações anteriores, familiares que ficaram na Europa, que desencarnaram na Europa, que estavam aqui, conforme nos explica a questão 160 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga se os familiares esperam-nos na passagem desta para outra vida, e a resposta do Espírito da Verdade é que invariavelmente isso acontece, e às vezes eles realmente estão ali nos aguardando, o que não quer dizer que estamos preparados e em condições muitas vezes de visualizá-los, de estar em contato com eles, porque a perturbação, Kardec já havia nos apresentado a questão da morte de uma forma assim precisa, né? No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde ele desmascara a ideia de que a morte realmente é o fim de tudo. Ele vai mostrar que, na realidade, essa estratificação que aconteceu em consequência das deformações, deturpações das escolas religiosas da antiguidade em relação à morte, na verdade, são infundadas. A morte é uma mera transferência de dimensão, nós passamos de uma dimensão para outra. E enquanto Kardec nos abria, de uma certa forma, a janelinha para, de uma certa forma, observarmos o plano espiritual, Chico Xavier nos levou lá para dentro, de diferentes formas. E nessas mensagens nós encontramos relatos de acidentes que ceifaram a vida de indivíduos ou de grupos inteiros, não é? Nós temos, por exemplo, uma mensagem muito interessante de um episódio acontecido na noite de 24 de agosto de 1960, nas imediações de São José do Rio Preto, onde 2 ônibus partiram na direção de Barretos, levando uma fanfarra de uma escola da cidade, porque Barretos, no dia seguinte, seria alvo das comemorações de mais um aniversário da cidade. E a poucos quilômetros de São José do Rio Preto, um acidente mecânico no veículo, um dos 2 ônibus, precipitou nas águas do Rio Turvo. Foi realmente uma tragédia. 59 jovens desencarnaram, entre os quais um professor, né? Restando apenas o motorista, que inclusive foi de uma certa forma incriminado ou culpado, mas na realidade
59 dias depois, através do médium Chico Xavier na cidade de Uberaba, um dos desencarnados voltaria para isentá-lo de responsabilidade e dar detalhes da ocorrência. Não é? E William José Gagliardi, né, o nome do jovem, tinha 16 anos. E a gente até estudando o caso, porque depois nós fomos buscar relações com a lei de causa e efeito, porque a doutrina espírita precisamente, né, inclusive a partir do Código Penal da Vida Futura, que está exposto ali no livro O Céu e o Inferno, nos mostra que não existem acasos. Todos os fatos, principalmente aqueles mais marcantes, têm as suas raízes no passado. É claro que a providência divina misericordiosa, que é, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não nos dá dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportação, né? E aí, nesse grupo de jovens, a gente ficou tentando estabelecer uma correlação com o quê? 24 de agosto de 1960. 24 de agosto de 1661, acontecia em Paris a noite de São Bartolomeu, onde milhares de pessoas foram precipitadas nas águas do rio Sena por uma questão de intolerância religiosa. Luiz Armando, você nos dá um minutinho que nós vamos entrar no nosso intervalo? Perfeito. E na sequência você continua nos explicando toda essa história, essa beleza que, com certeza, nós vamos... Um material muito rico, ele muito tem rico, muito conhecimento. Fantástico. Muito conhecimento, né? E nós temos certeza que o nosso telespectador vai gostar muito. Muito. Querido telespectador, estamos de volta. E mais uma vez absorvendo todo este conhecimento do nosso Luiz Armando, que vamos transferir a você nesse momento. Vou voltar com o Luiz Armando então. Luiz Armando. Então, como dizíamos há pouco, essa contribuição extraordinária de Chico Xavier nos últimos 30 anos, que eu acredito que fosse a fase de consolo da missão que ele cumpriu aqui na Terra, não é? Porque realmente a quantidade de pessoas que foram beneficiadas por aquelas mensagens recebidas nas noites, madrugada de sexta, de sábado para domingo, ou na manhã de sábado, né, para um grupo mais restrito de pessoas, realmente são surpreendentes, porque eram 4, 5, às vezes até 10 mensagens que ele recebia. Nesse caso que citávamos, do William Gagliardi, da cidade de São José do Rio Preto, onde 59 jovens desencarnaram de uma vez só, né, deixando muita dor na sua retaguarda, né? Além da mensagem que ele transmitiu para os pais, que já tinham certa iniciação no Espiritismo, aconteceu um fato muito interessante que a gente reputa assim como um dos casos mais impressionantes da autenticidade da mensagem de Chico Xavier. Estamos em 1960, Chico tinha há poucos meses mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba, estava já se instalando na Comunhão Espírita Cristã, que estava em fase de construção, e o pai de um outro jovem, juntamente da sua esposa, da mãe do menino, o Dr. Valdomiro Nafá, advogado da cidade de São José do Rio Preto, juntamente da esposa e de um amigo juiz da cidade, mais uma outra autoridade, foram até a cidade de Uberaba na esperança de obter alguma informação a respeito do filho. Chico psicografou as mensagens ao final da reunião daquela noite e não veio nada do que eles esperavam, entraram na fila para ver se avistavam-se assim com o médium mais proximamente. E ao chegar a sua vez de falar, eles expuseram o motivo da visita, né? E Chico disse a eles que na realidade era muito cedo ainda para esperar-se uma mensagem do jovem que estava em fase assim de readaptação à nova situação, né? Estava em tanto quanto perturbado diante da recém-desencarnação, mas que ali ao lado deles estava uma senhora, a senhora Maura Javarini. E essa senhora disse que havia feito parte da equipe de resgate que havia socorrido os jovens no processo de desligamento ali na hora da precipitação do veículo nas águas do Rio Turvo, né? E que ela estava dizendo que ela era moradora de São José do Rio Preto, havia desencarnado no dia 11 de maio de 1932 por suicídio. E que ela dizia que o rapaz estava bem, estava cuidado e assim como os outros que sobreviveram, né? Porque na realidade sobreviveram numa outra dimensão, né? A morte não determinou
o desaparecimento de ninguém. Bom, os nossos amigos retornaram a São José do Rio Preto e, não satisfeitos talvez ainda com a explicação, o Dr. Valdomiro foi até o cartório da cidade no dia seguinte e pediu uma cópia do atestado de óbito da senhora Maura Javarini, desencarnada em 11 de maio de 1932. O oficial Gomide, conforme está descrito no livro Vida no Além, procurou no dia 11 e não havia nenhum registro da desencarnação da dona Maura Javarini, inclusive muito menos por suicídio. E, naturalmente, a primeira reação do Dr. Valdomiro foi de desapontamento, talvez mentalmente pensando, puxa, Chico Xavier, acho que realmente escorregou aí na sua informação. Mas ao virar a página, havia uma nota de rodapé no livro de registros que no dia anterior, dia 11 de maio, havia desencarnado a senhora Maura Javarini por suicídio. Então, nossa, realmente, aí o próprio Dr. Valdomiro faz o seu testemunho no livro, né, dizendo que não era possível, porque Chico Xavier, em 1932, estava na cidade de Pedro Leopoldo, a mais de 800 quilômetros de distância de São José do Rio Preto. Pedro Leopoldo era um lugarejo inexpressivo, um vilarejo. Como é que Chico Xavier podia saber da morte de uma pessoa tão distante? Ela era a esposa do padeiro da cidade, né? Tem até uma história interessante envolvendo outros personagens que depois seriam até citados no livro do do Sr. Romeu Grise, Inesquecível Chico Xavier, lançado ano passado pelo GEM, um livro muito interessante, onde tem informações curiosas, porque pelo fato de haver desencarnado por suicídio, ela não foi merecedora das cerimônias, dos cerimoniais da Igreja Católica, porque na época predominava o catolicismo em São José do Rio Preto, né? E o féretro seguiu na direção do cemitério, acompanhado por algumas pessoas dentro das restrições da época, né? E na passagem, 2 pessoas fizeram um comentário, porque nós sabemos pelas informações da doutrina espírita, o Emmanuel no livro Palavras do Infinito coloca que o processo de desencarnação, ele consome no mínimo 50 horas para se efetivar. Isso nos casos normais, porque sabemos que o processo de desencarnação, assim como não existe uma impressão digital igual a outra, é diferente para cada um. Mas 50 horas é o tempo mínimo. Então, evidentemente, nós somos sepultados num intervalo de 24 horas no máximo, desde o momento da falência dos órgãos, dependendo do estado em que nosso corpo esteja, não é? E para mostrar como realmente é impressionante a mediunidade do Chico, porque ele receberia posteriormente uma mensagem da dona Maura, não é? Onde ela fala que foi muito doloroso para ela a ideia do suicídio, que na realidade só foi, de uma certa forma, percebido o erro que ela tinha cometido quando já tinha feito, né? Como invariavelmente acontece com o suicida, ele percebe que é uma alternativa extremamente ruim, né? E ela conta que na passagem do féretro por determinado ponto das ruas da cidade de São José do Rio Preto, 2 pessoas fizeram um comentário. Ali vai a esposa do padeiro, Dona Maura, né? Pobre, coitada, né? Morreu por suicídio. Vamos levar o seu nome para a comunhão esotérica do pensamento e lá vamos fazer preces por ela. Captado pelo espírito que estava lá sendo transladado para o cemitério. Isso ela comentou na mensagem, né? E no livro do Sr. Romeu Grise, agora recentemente, o personagem que fez a referência, inclusive, é arguído, e ele se lembra que realmente foi talvez uma das poucas pessoas que se sentiram solidarizados com a nossa irmã. A mensagem, a contribuição do Chico nessas mensagens, existem fatos assim no livro Feliz Regresso do Ideal, né? O Sérgio Luiz Mandarino, um jovem que ao lado da sua noiva desencarnou aqui nas imediações de São Paulo em 1978, retornando dos feriados de carnaval de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde eles tinham ido passar aqueles dias. Eles tiveram uma experiência interessante. Eles na realidade foram assaltados em Saquarema e foram até o Rio e procuraram um telefone para se comunicar com os familiares aqui, que não tinham dinheiro para pagar a gasolina para voltar. Fizeram contato lá, a noiva fez o contato com uma moça que, sensibilizada, emprestou-lhes uma certa importância, insistindo para que fosse mais, não é? E aí o que acontece é que o rapaz e a moça Silvana, em retornando a São Paulo, nas imediações de Guarulhos, um acidente, na época que a Dutra ainda era pista de vai e volta, né? Um acidente fatal, desencarnaram. Há uma série de circunstâncias que, na verdade, são, de uma certa maneira, lembrados pelo jovem, cuja mensagem está no Feliz Regresso do Ideal,
mostrando que ele desperta em meio ao velório. A mãe, naquelas manifestações de desespero, se debruçando sobre o corpo e gritando, ele acordou assustado, né? E saiu do corpo, ligado ainda a ele, porque o processo de desencarnação está em andamento. Ele, na realidade, avista-se com o avô. Quando ele vê o avô, que ele já sabia desencarnado, cai a ficha. Percebeu que estava desencarnado, né? E vendo todas aquelas manifestações. Há uma série de acontecimentos, inclusive em relação ao próprio sepultamento, mas o mais interessante vem depois. Se você quiser que eu conte depois, eu conto. Não, posso concluir? Então, o que acontece na mensagem que ele transmitiria através de Chico, lá na cidade de Uberaba, 520 dias depois, porque o Chico recebia mensagens assim, às vezes 5 dias depois da desencarnação, e às vezes com meses de intervalo, porque é o tempo que a família vai até Uberaba, é o tempo, muitas vezes, que a família é acessada. E há mensagens, e no caso aí foram 520 dias, porque a família, acho que até chegar lá demorou um pouco de tempo, até porque as pessoas invariavelmente tinham um preconceito em relação ao espiritismo, né? E aí na mensagem, além de contar um detalhe, uma particularidade do sepultamento, porque na hora do sepultamento a capela em que eles deveriam, da família onde eles deveriam ser sepultados, a porta emperrou, não abria de forma alguma. O pai intuiu que o rapaz gostaria de ser sepultado com a noiva e propôs isso à família da noiva, e a família concordou e comprou um terreno ali no cemitério do Araçá e enterrou os dois juntos. Na verdade, no plano espiritual, o avô dele, em percebendo a intenção e o desejo do rapaz, disse que ia tomar as providências. E ele, espírito, interviu para que a porta ficasse emperrada. Um detalhe curioso, que ninguém poderia conhecer. Mas o melhor vem no final da mensagem. Porque ao terminar a mensagem, o jovem pede à mãe que salde uma dívida que ele não sabia se era de 200 cruzeiros, que era a moeda da época, ou 400 cruzeiros, de uma pessoa que havia emprestado dinheiro para eles. A mãe não sabia desse detalhe, porque na realidade eles foram assaltados, conseguiram o dinheiro emprestado, a moça que emprestou o dinheiro telefonou para saber se eles tinham chegado bem, tomou conhecimento do acidente, mas não fez discretamente não fez nenhum comentário à dívida que se estabeleceu. E na mensagem o rapaz vem pedir à mãe para que saudasse a dívida, porque ele tinha aprendido que nas pequenas coisas ele aprenderia a resolver as grandes. Então pedia para que a mãe fizesse. Então Chico Xavier não podia saber disso previamente. É uma demonstração de que ali estava a verdade da entidade que está por trás da comunicação. Né? Isso vem provar, né, Luiz Armando, quando Jesus diz, né, que nós não deixaríamos de pagar até o último centavo, né? Também, né? As dívidas estão aí, que a nossa consciência... Temos que liquidá-las. Temos que liquidá-las, né? O interessante disso tudo o Chico superou o desafio de comprovar as coisas que os espíritos falavam, né? Isso. E isso, vocês foram testemunhas, e os telespectadores, muitos talvez tenham sido também, aconteciam em meio a um aglomerado de pessoas absolutamente desconhecidas entre si, cujos problemas individuais desconhecia-se. Tem um outro caso interessante. Gente em muitos lugares diferentes. Então, Luiz Armando, você vai contar esse outro caso interessante no próximo bloco. Nós estamos então entrando em mais um intervalo e nós te pedimos, telespectador amigo e irmã querida, um pouquinho mais, um bocadinho mais de paciência, que Luiz Armando nos trará logo mais outras conclusões, outros ensinamentos através das mensagens que ele profundamente buscou e pesquisou. Querido telespectador, estamos de volta. E, rapidamente, nós vamos passar para o Luiz Armando contar este novo caso em que ele iria principiar e eu segurei por causa do nosso intervalo. Luiz Armando. O próximo caso está no livro Assuntos da Vida e da Morte do GEM, também pelo Dr. Paulo Ramacciotti, organizador do livro, né? O caso do Gilberto da Silva Teixeira Júnior. Esse moço, ele desencarna aos 23 anos em consequência de uma leucemia que, de uma certa maneira, passou a assediá-lo desde os 16 anos, com mais insistência, embora ele sempre tivesse uma fragilidade orgânica, né? Ele, apesar da moléstia, ele acabou se formando em Direito.
no Mackenzie, aqui em São Paulo, e na realidade, um pouco tempo antes de terminar o curso, com a enfermidade já mais avançada, ele travou conhecimento com uma colega de classe de nome Nathalie, paixão à primeira vista, um amor irresistível, e que acabou um mês antes da sua desencarnação, que evidentemente não era cogitada, no casamento, né? É interessante a mensagem porque ela vai mostrar até a dificuldade da pessoa que passa dessa para outra, às vezes, porque o processo de desencarnação que Kardec nos apresenta lá no livro O Céu e o Inferno, ele obedece a um padrão, né? O padrão do torpor, há uma espécie de desmaio a nos caracterizar, nos envolver no momento da passagem, no início do processo de desligamento. Uma outra coisa que também é citada e referenciada em Kardec e nas mensagens através do Chico nesses últimos 30, 40 anos, é justamente a visão retrospectiva, que é uma espécie de recapitulação num átimo de tempo da nossa própria existência, que o grande estudioso Hermínio Corrêa de Miranda, que essa é uma ideia inclusive que já vem lá da antiguidade, através dos ocultistas, né? Mas estudando a questão da memória, no livro A Memória e o Tempo, e depois mais recentemente numa obra Entre Dois Mundos, organizada pelo Hermínio Miranda, lá, nosso companheiro lá do Rio, ele diz que essa visão retrospectiva corresponderia à transferência de dados da nossa memória biológica para a nossa memória perispiritual. Então você revê e invariavelmente você se detém às vezes em determinados fatos que vão representar a perturbação inicial no processo de readaptação na vida espiritual. Então nós nos fixamos naquilo e aquilo muitas vezes representa um incômodo muito grande, uma perturbação muito grande, né? Então o que aconteceu com o Gilberto é que o Gilberto, depois de desencarnado, avista-se com o próprio avô e na realidade ele não quer ir embora, porque recém-casado, adorava a esposa, muito ligado a ela, a troca de energias evidentemente emocionais, afetivas entre os dois, e ele fica estacionado na própria casa. Mas acontece que, pelo fato de não ter, talvez, experimentado a desencarnação na sua plenitude, né, ele começa a sentir os mesmos sintomas da leucemia que o envolveu durante os últimos 5 anos de existência. E isso, na realidade, é acompanhado de hemodiálise, não é? Então ele foi entrando num processo de depauperamento, de fraqueza, de extremo desconforto, resistindo aos convites do avô, que lhe respeitava o livre-arbítrio para que pudesse se encaminhar para um local onde pudesse vir ser tratado, né? E depois de alguns meses ele concorda em acompanhar o avô em algumas reuniões que acontecem em instituições da nossa dimensão, para onde a gente sabe que são trazidos espíritos muitas vezes para tomarem as primeiras informações a respeito da vida espiritual com base naquilo que o Espiritismo apresenta. E depois, não suportando mais as sensações de desconforto, ele acaba acedendo ao convite do avô e vai para um hospital onde, surpreendentemente, no plano espiritual, seu corpo perispiritual começa a ser submetido à hemodiálise. Mas que coisa impressionante, o perispírito é realmente um corpo material, não na mesma composição que a gente imagina aqui, ou que a gente vê aqui, como Emmanuel nos fala na questão número 30 do livro Consolador, que o perispírito tem órgãos. E nesse acervo extraordinário, que vai muito além daquilo que o André Luiz colocou de uma forma tão brilhante e didática, nós vamos aprendendo coisas do tipo ocorrerem no plano espiritual, cirurgias reparatórias. Nós vemos no Jovens no Além, ou melhor, no Somos Seis, a Volquimar, que deu origem inclusive àquele filme 23º Andar, né? Onde ela acaba sendo submetida, ou melhor, ela faz referências a cirurgias plásticas reparatórias. Nós temos uma mensagem maravilhosa de um companheiro muito próximo de José Carlos Patti, aquele piloto de automobilismo que desencarna em 1971, aqui na Serra de Mairiporã, ao levantar em voo numa sexta-feira à tarde, uma chuva inesperada acabou fazendo com que o avião se chocasse contra a serra e eles desencarnaram. No Guarujá, alguns meses depois, na inauguração do Centro da Comunhão Espírita Francisco Cândido Xavier, né, o Chico se fazia presente, atendendo ao convite lá do Laureano, né, Mariano, na época, Maurício Mariano. Maurício Mariano, né, e sem saber,
no final dos trabalhos, ele é convidado a trazer a palavra da espiritualidade e uma mensagem impressionante de um personagem chamado Marivaldo Fernandes. Ele não sabia, mas a esposa do Marivaldo estava ali. O Marivaldo foi amigo de infância do Zé Carlos Patti. E ele desencarnou com o Zé Carlos Patti no mesmo acidente. E ele faz assim, revelações impressionantes. Por exemplo, ele só estava ali em intervalo tão curto de tempo porque, na verdade, ortopedistas do plano espiritual o estavam amparando, mostrando que determinadas ocorrências no plano espiritual também fazem com que levemos sequelas desta vida para outra. Ou seja, o Chico Xavier vem nos trazer revelações impressionantes sobre os tratamentos no plano espiritual. Cirurgias, por exemplo, tem o Gabriel Esperro, numa outra obra, que é uma obra, inclusive, solo dele, porque são só mensagens dele, organizada, me parece, pelo Dr. Elias Barbosa. Esse jovem morreu de meningite na cidade de Campinas. E ele desperta no plano espiritual sem saber que havia desencarnado, né, com a cabeça enfaixada. Não sabe quanto tempo havia se passado, mas a informação que ele obtém daqueles que o assistiam imediatamente, porque várias pessoas depois do seu despertar se aproximam dele, inclusive familiares já desencarnados, é que ele havia sido submetido a cirurgia no plano espiritual para corrigir determinados transtornos derivados da invasão acho que da vírus da meningite que havia determinado, desencadeado sua desencarnação aqui. E isso já no plano espiritual. Ou seja, todo esse acervo contém assim, informações interessantíssimas, importantes, sobre as escolas no plano espiritual, sobre a ligação que se mantém entre os que ficam na retaguarda e os que partem em consequência da desencarnação, né? Entre outras coisas. E é importante nós divulgarmos isso porque é um acervo que praticamente é ignorado pela maior parte das pessoas. Mas para aqueles que se interessam pela pesquisa da questão da sobrevivência, porque isso são documentos, como a gente disse lá no início do programa, lá estão os endereços dos destinatários das mensagens, dos desencarnados, não é? Mostrando não só a assistência que receberam no processo de desencarnação imediata, o primeiro socorro, mas também aquilo que se desdobrou já no plano espiritual, mostrando o quanto é importante as pessoas que ficam na retaguarda manterem o equilíbrio. Porque o pensamento revela-se nessas mensagens como uma força irresistível que vai atingir nas suas vibrações desarmônicas derivadas do sentimento de revolta, de inconformação, de dor, de desespero da mãe que ficou, do pai que ficou, da esposa que ficou, do marido que ficou, vai transtornar a vida do coitado que está lá do outro lado também querendo se recompor, porque não deve ser fácil, né? Você de repente tem uma vida marcada assim por esperanças, planos, projetos e de repente tudo se interrompe porque você nunca cogitou que a vida não é isso aqui é a vida virtual, é a vida apenas aparente, uma vida ilusória. É uma passagem que o espírito cumpre para ascender e de uma certa forma se reharmonizar consigo mesmo dentro dos planos de Deus. Como é que vocês estão organizando essa... Está tendo um acervo de todas essas experiências? Então, isso aí tudo passando para a revista? Na realidade, nós além da utilização do canal que é da Rádio Boa Nova, né, que apresenta isso já há 3 anos, nesses 2 horários citados, eles acho que disponibilizam isso para aqueles que se interessam. Existem algumas solicitações de ouvintes para que façam algumas mixagens. Offline na rádio. Fica offline na rádio. Nós mantemos também a réplica desses programas no site da Revista Informação, que é o www.revistainformacão.com.br. Ela também tem áudio. Ela tem ali só a parte do texto. Pode ser, porque tudo que está lá no site da revista, desde as contribuições lá de 1976, no campo da divulgação do Espiritismo, dos vídeos que a gente produziu, de vários outros trabalhos que foram feitos, né, inclusive em parceria com o Rubens, no Ideal, tudo é em PDF. Então você pode baixar tudo. Os vídeos você pode inclusive baixá-los também, né, para usá-los em palestras. Os seminários estão lá disponíveis para quem quiser desdobrar ou desenvolver de outras formas. Tudo baseado em Kardec e Chico Xavier, ou seja, no trabalho de Chico, né? Na contribuição do André Luiz, do Emmanuel, do Hilário Silva, do Dr. Bezerra, do nosso irmão Epifânio Vitor,
que é, aliás, Epifânio Leite, melhor dizendo, que é um juiz lá da cidade de Fortaleza, desencarnado no meados do século XX, e que tem, assim, mensagens impressionantes em forma de poemas, mostrando a lei de causa e efeito funcionando, muitas vezes mostrando o efeito de agora e o determinante de outrora. Você tem parceria com a Ideal, sua editora, né, Rubens? Fala um pouquinho para a gente Nossa, disso. editora. Mas nós estamos chegando agora no nosso novo intervalo e espero que o ouvinte, o telespectador, né, nosso, esteja percebendo que nós não estamos nos atrevendo a fazer perguntas ou cortar o comentário do Luiz Armando, porque é tão rico que nós não nos atrevemos a cortá-lo. Não tirar o fio da meada, Não, né? Que é uma história muito conclusiva, muito não interessante. cortar o fio da meada. Então, nos aguarde para um próximo intervalo. Telespectadores, estamos de volta. Mas eu gostaria, juntamente com o Narras, de não cavocar muito, né, o conhecimento do Luiz Armando, mas ao mesmo tempo dizer e perguntar a ele como você realmente viu em todo esse teu trabalho, em todo esse trabalho que você tem estruturado, a presença realmente de Chico Xavier como Por trás disso tudo, né? por trás disso tudo, exatamente, né? Como médium que nos traz a doutrina espírita mostrada na espiritualidade. E Kardec, evidente, o seu Pentateuco nos traz a doutrina espírita para estudarmos. Qual a diferença no seu sentido de ver isto? De uma certa maneira, nos acompanha desde a infância, não é? Nós somos oriundos de uma cidade do interior, onde início dos anos 60, nasceu um dos primeiros, talvez, grupos específicos de divulgação, que era o Grupo Espírita Emmanuel, na cidade de Garça, por iniciativa do senhor Rolando Ramaciotti. E, na realidade, a logística da distribuição era feita na casa de minha avó. Eu era uma criança, tinha 7 ou 8 anos, e ajudava a selar os pacotinhos de mensagem. E ali foi nascendo, assim, o interesse pela divulgação do Espiritismo. O trabalho do GEM era essencialmente em cima das mensagens recebidas pelo médium Chico Xavier, não é? Isso foi até 1964, 65, quando o GEM vem para São Bernardo do Campo. E, na realidade, nós permanecemos no interior até 1974. Um pouco antes, a gente tinha se vinculado a uma das mocidades espíritas da cidade. Eu sou, inclusive, filho de espíritas, neto de espíritas. Eu, na realidade, na minha infância, tive assim, a sorte de participar de aulas de moral cristã dentro de uma instituição espírita, que era justamente, funcionava dentro do orfanato, que era mantido, Nosso Lar de Garça, a minha tia Valderez Severino de Souza, Dona Palmira Araújo, eram pessoas que davam as aulinhas ali para a gente. Na época, 1956, 57, estava em efervescência o Esperanto, né, no meio espírita. Os espíritas estavam empolgadíssimos com a língua internacional que haveria de prevalecer sobre o inglês, né, que ainda não aconteceu, mas talvez um dia venha a acontecer, mas na espiritualidade parece que funciona. Então, na realidade, em 74 viemos para São Paulo e vinculamos a um grupo de jovens que funcionava ali na Vila Mariana, Mocidade Espírita Ivan Albuquerque, dirigida por um acadêmico de medicina, Alfredo Roberto Neto. Era um grupo de 12, 13 rapazes, e muito entusiastas, todos estudantes na época, né? E ali aconteceu um fato interessante. Entre as iniciativas que aquele grupo de jovens entretinha, estava justamente uma atividade voltada para jovens que tentavam se libertar do vício da dependência química, né? Nós, por vários fatores, acabamos nos aproximando de um grupo que funcionava em Itapecerica da Serra, de nome Nosso Lar, fundado por um companheiro da federação chamado Batista, e que era um ex-viciado, né? E que organizou esse grupo e trouxe, por iniciativa de um personagem que tinha muito a ver com a mocidade, porque era o irmão do Ivan Albuquerque, que foi um jovem entusiasta da divulgação do Espiritismo nos anos 40, junto de Campos Vergal e outros personagens lá dos anos 40, 50, no estado de São Paulo, né?
E aí, naqueles projetos assim, fruto do entusiasmo, nasceu a ideia de fazermos uma campanha aí a nível universitário, né, para tentar prevenir o problema do consumo e interesse pela droga. E aí surge a primeira aparição do Chico Xavier na nossa trajetória, né, de uma forma assim mais objetiva. Porque através de uma tia nós tivemos contato com um amigo que era publicitário, de nome Rubens Germinhazzi, que está diante de nós aqui, né, conhecemos-lo aí. Ele, na realidade, esboçou alguns projetos lá de cartazes, mas levou a informação para o Chico daqueles jovens entusiastas que estavam com essas ideias, e o Chico, dentro daquela sabedoria, daquela perspicácia, daquela sensibilidade dele, falou, mas que beleza, né, como ele dizia. Mas, na verdade, né, no Japão e na Alemanha já foram feitas tentativas parecidas e o resultado foi inverso. Ao invés de prevenir, despertou o interesse e a curiosidade. Por que não trabalharmos com a família através das mensagens espíritas? Porque a origem do problema do consumo e da dependência química está na família desestruturada. E aí convergimos para essa direção. Surgiu, através do nosso irmão Rubens, né, uma original e inspirada campanha intitulada Fraternidade, Quem Me Ama Entende. Tinha um selinho, né, um logotipozinho, tinha uma margaridinha com sol no centro irradiando luz. E através disso nós acessamos, ou melhor, fomos acessados por inúmeras pessoas que queriam receber as mensagens do Chico Xavier. Daí derivou-se a revista Informação, porque desde pequeno a gente tinha um interesse em trabalhar, talvez a nível de revista. Na época o interesse era para produzir uma revista para o público infantil, mas surgiu a oportunidade, através de uma associação de algumas instituições de São Paulo, de fazermos uma revista que na época pretendíamos ser original, porque existia o Médium de Juiz de Fora, o Reformador da FEB, o Clarim a Revista Internacional de Matão, a revista André Luiz, aqui de Guarulhos, a revista Reencarnação lá de Porto Alegre, né, e mais nada. E aí nasceu uma revista que procurava ser original, via-se na época, nos anos 70, a efervescência da integração nacional, e nós sonhamos em fazer com que o movimento espírita fosse mostrado na sua pujança, né? E na influência que Chico Xavier teve em tudo isso, porque o Chico Xavier tem uma influência ímpar no surgimento de milhares de instituições no Brasil e fora do Brasil, através da correspondência que ele mantinha com milhares de pessoas, das suas aparições, às vezes, em sonhos para muitas pessoas, em outros países até, não é? Mostrando que ele tinha uma outra atividade além daquela que ele desenvolvia no estado de vigília, como nós estamos aqui, às vezes, nas madrugadas, né? Ele era incansável mesmo. A gente estudou a vida de Chico Xavier de cabo a rabo, porque na realidade pode parecer que existe alguma falha dentro dessa trajetória tão exaltada por todos, porque nem todos têm conhecimento pleno da vida dele. É como se fosse um grande mosaico, você sabe um pouco, ele sabe um pouco, eu sei um pouco, outros sabem um pouco das vivências que teve-se com ele, né? Então, na realidade, né, nós até elaboramos um vídeo que também está lá no site da revista Informação, dividido em 4 partes, mostrando realmente parte dessa extraordinária contribuição de 0 até 1993, em 83 anos da trajetória dele. Então, nós entendemos assim que a tarefa dele ela foi dividida em diferentes etapas, né? Talvez a primeira consistisse na recepção daqueles 30 primeiros livros, de uma certa maneira citados por Emmanuel quando estabeleceu a baliza em que Chico Xavier deveria se orientar, a disciplina, que começa com Parnaso de Além-Túmulo em 32 e termina com Volta a Bocage em 1946. Depois os próximos 30, que começa com esse livro e termina com Evolução em Dois Mundos, que representa a passagem do Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, não é? Depois a próxima etapa e depois aquilo que resultou nos 418 livros. Mas me parece que Chico Xavier, né, ele no princípio talvez não tivesse até nem noção do seu papel no contexto, não é? Ele talvez nem admita a sua condição de missionário, mesmo hoje lá no plano espiritual, talvez não, porque a sua grandeza dispensa esse tipo de adjetivação. Mas na realidade, né, essa última fase, ela representa o coroamento de todo aquele esforço, porque nesse momento ele deixa de ser animismo,
que era aquele que ele dizia lá no início, talvez até para nos ensinar um pouco sobre mediunidade, ele dizia que era 90% ele, 10% espírito, e a partir dos anos 70 ele começa a ser 10% ele e 90% espírito, porque a profusão de informações numa mesma noite, madrugada, era uma coisa assim indiscutível. Tem nitidamente duas fases, até é interessante colocar isso, porque ele recebeu a parte da obra dele em Pedro Leopoldo, que são principalmente os romances de Emmanuel, toda aquela bibliografia, enfim, ele entronizou no Brasil a doutrina vivenciada. Ele romanceou e historiou a vida dos apóstolos numa ótica espírita, que ninguém tinha. Nós temos o Evangelho na Bíblia, né, o Novo Testamento, mas não com a riqueza de detalhe que o Chico trouxe. E ele uma vez disse para nós que ele gostaria de ter continuado isso, que ele adorava ver aqueles romances, até em vários deles é personagem do próprio livro. Uhum. Mas ele se apaixonou tanto pelas pessoas do Brasil, principalmente em Uberaba, que ele, de certa forma, teve que fazer uma escolha, né? Ele abriu mão de trazer os romances, a continuação dos romances, para poder atender as mães, as pessoas. E aí vocês estão extraindo agora essas pérolas dessas mensagens, que é um trabalho utilíssimo, maravilhoso, que talvez complemente aquilo que ele não pôde fazer, talvez, não? Uhum. Interessante isso. Eu acho que esse legado ele precisa ser conhecido, Precisa precisa ser ser divulgado, não pode se perder, né? Até porque os editores, não é? Eles evidentemente não são eternos, não é? E precisa até se preocupar em que mãos vão ficar esses documentos, porque são documentos. Que a posteridade, a Chico Xavier vai ser reconhecido. A gente conhece pela história, né, que na realidade em 1939 houve até um movimento para que o livro Nosso Lar parasse de ser publicado, porque Chico Xavier era um médium cansado, isso num congresso espírita aqui em São Paulo. Existem registros a respeito disso. Hoje as obras de André Luiz são estudadas em universidades. Não é? Verdade. Então eu acho que toda essa outra contribuição que está sendo de uma certa forma relegada a um segundo plano e ao esquecimento precisa ser evidenciada, conhecida, divulgada, né? Nós gostaríamos com certeza de continuar todo esse programa dentro até onde pudéssemos, mas o tempo nos exige que a gente pare. E essa exigência nós vamos pedir então ao nosso Narras, né, as suas considerações juntamente com o Luiz Armando e, de minha parte, agradecer a sua presença, Luiz Armando. O agradecimento é meu, né? Muita paz a todos, né? Esperamos ter contribuído de alguma forma para despertar o interesse por essa literatura. Narras. Estamos muito felizes com a presença sua aqui entre nós. E é uma descoberta que eu preciso contar antes que o programa termine. Eu morei em Garça há 11 anos. E conheci o Maciotti, fui amigo dos filhos dele, do Caio, da Cristina, da Tereza. São amigos, alguns deles até hoje. E nem me lembrava que nós moramos na mesma cidade. Então, olha, que mundo pequeno. Não querendo assim. Tivemos que nos encontrar. Na aqui. época eu era pequenininho. Muito Vamos bacana. encerrar, então? Muita paz a todos. Vocês me perdoem ser meio mal educado, mas o nosso tempo não tem jeito, ele quer que a gente acabe.